Capítulo 31. As guerras não são vencidas. 12º dia da lua de sangue. Aravel, inverno, ano 3081 após a perdição. Kalen sentou-se ao lado da cama de Ela, com a mão sobre a dela. Faenir jazia no chão a seus pés, a copa do pinheiro-lobo ultrapassando os joelhos de Kalen. Preciso ir. Ele pressionou a testa contra o dorso da mão da irmã. Volto assim que puder. Se quiser acordar enquanto isso, não vou discutir. Ele ergueu o queixo, apoiando nos nós dos dedos dela, e soltou um suspiro. Lash e Elia vão ficar, assim como Taner e Yana. Eles vão cuidar de você. Kalen ficou sentado ali por mais um tempo antes de respirar fundo e se levantar. Aezon estaria esperando por ele, e ele ainda tinha mais uma coisa a fazer. Passou por Faenir e se inclinou sobre ela. Afastou os cabelos dela e depositou um beijo terno em sua testa. Não desista, disse ele, acariciando a bochecha dela com o polegar. Ele se agachou ao lado de Faenir, apoiando uma mão de cada lado da cabeça do pinheiro-lobo. Faenir pressionou a cabeça para a esquerda e depois para a direita enquanto Kalen coçava, um rosnado baixo em sua garganta. Mantenha-a segura. O pinheiro-lobo ergueu a cabeça e encontrou o olhar de Kalen, seus olhos dourados cheios de compreensão. Ele pressionou o focinho achatado contra a testa de Kalen, emitindo um gemido agudo. Faenir subiu na cama, a estrutura rangendo e gemendo sob seu peso. Ele se espremeu entre ela e a parede e apoiou o queixo em seu ombro. Não havia alma no mundo que protegeria ela com mais ferocidade. Kalen pegou suas manoplas do chão e as colocou no lugar, depois pegou seu capacete ao lado da cadeira e jogou sua mochila sobre o ombro. Ao descer as escadas, encontrou Elia Avel debruçada sobre uma panela de água fervendo, com 2 canecas ao lado, sobre o balcão. Oh, Kalen! Já está de saída? A água acabou de ferver. Eu ia lhe trazer uma caneca de chá de raiz de Arlen. Hoje não, Elia. Em breve, partirei para Arcalen com Aezon. Preciso ir. Tem certeza? Perguntou ela, oferecendo-lhe uma caneca. Sua mãe gostaria que você tivesse. Kalen balançou a cabeça. Quando eu voltar? A porta da frente rangeu ao abrir e Lash entrou. Terei hidromel fresco pronto para quando você voltar, meu rapaz. O chá pode esperar. O homem atravessou a sala, cruzando os braços enquanto balançava a cabeça e soltava um longo suspiro. Nunca vou me esquecer de te ver com essa armadura. Ele riu para si mesmo. Suponho que agora seja a hora de dizer algo profundo e significativo. Não tenho muito mais a dizer. Seu pai sempre foi melhor com as palavras do que eu. Lash colocou a mão na lateral da cabeça de Kalen. Vamos cuidar de ela. Tudo o que precisamos que você faça é voltar para casa, entendeu? Kalen assentiu com a cabeça. Tem certeza de que não quer ir com Dan e o exército? Voltar para casa. Lash deu a Kalen um sorriso afetuoso, acompanhado de um suspiro. Lar é onde você o constrói, meu rapaz. Você não estava prestando atenção? Nosso lar é com você, ela, Dan e Riste, quando ele voltar. A garganta de Kalen se fechou com um nó naquele instante. Vai. Lash deu um tapinha na bochecha de Kalen. Mas antes disso, você poderia me dizer como fazer Gaeleron entrar e beber um pouco de hidromel? Aquele maldito elfo fica parado do lado de fora da porta como uma estátua. Ele faz isso. Nenhum conselho. Se você descobrir alguma coisa, me avise. Kalen balançou a cabeça ao atravessar a porta, o crepúsculo carmesim banhando a bacia de Alura. Era o 12º dia da lua de sangue. Kalen não ficaria triste ao ver a ferida vermelha desaparecer do céu. Segundo os relatos que começaram a chegar novamente dos contatos de Aezon, toda Eferia estava em chamas. Refugiados afluíam de cidade em cidade, tanto no norte quanto no sul. Os Urak sitiaram Camilin, Elnestel havia sido destruída e Carvaon estava um caos. O pior de tudo era que isso era apenas o começo. Vairil estava à esquerda de Kalen, com os braços cruzados, encostado no batente da porta, com Gaeleron ao seu lado. Então, suponho que você ouviu Lash? Perguntou Kalen a Gaeleron. Sim, ouvi. Você aceitaria beber com ele? Isso depende da quantidade de hidromel que ele oferecer. Gaeleron tentou manter a compostura, mas um sorriso surgiu em seus lábios. O elfo havia percorrido um longo caminho desde que se conheceram na Floresta Sombria. Kalen riu e, em seguida, segurou o antebraço de Gaeleron. Obrigado por cuidar deles. Gaeleron inclinou a cabeça. É uma honra para mim, Draleide.
Kalen fez o mesmo e, em seguida, fez um gesto para que Vairi o seguisse enquanto atravessava o planalto. A dupla seguiu por Alura até o ninho da águia, conversando sobre a guerra que se aproximava. Na verdade, desde o momento em que foram atacados em Camilin, Kalen sentia que tudo aquilo era uma guerra. Mas agora, falando de exércitos marchando e cidades em chamas, Kalen entendia o que tornava a guerra tão diferente de tudo mais, o custo e as consequências. Não se tratava mais apenas da vida dele, mas da vida de milhares, centenas de milhares. As consequências do fracasso não seriam mais de sua responsabilidade exclusiva. E, independentemente do resultado, o preço seria pago em sangue. Daquele dia em diante, Eferia jamais seria a mesma. Não importava o que ele fizesse ou as escolhas que tomasse, milhares morreriam e cidades seriam incendiadas. Guerras não eram vencidas, eram terminadas. Kalen lançou o olhar ao redor da bacia ao pisar no platô principal do ninho da águia. Sardak jazia junto ao riacho que corria da borda do platô principal, a cabeça apoiada na grama, o peito subindo e descendo metodicamente. Os outros platos estavam vazios, exceto por alguns Drakardari que cuidavam da grama e das árvores, garantindo que tudo estivesse em ordem. O guardião supremo, um Dior na língua antiga, Yanir, aproximou-se, curvando-se ao fazê-lo. Draleide. Um Dior. Kalen retribuiu o gesto. Onde está Vartiar? Voando, Draleide. Yanir inclinou a cabeça em direção ao vale aberto do outro lado do planalto. Desde antes do amanhecer. Kalen agradeceu a elfa e partiu em direção aos antigos aposentos onde os Aquina outrora residiam, mas onde agora os prisioneiros estavam detidos. Após o julgamento, Shora permitirá que os prisioneiros circulassem livremente pelos antigos aposentos e pelo próprio ninho da águia. Kalen sabia muito bem que ela permitirá aquilo apenas para provocá-lo, mas nenhum dos prisioneiros, nem mesmo Tivar, ousara pôr os pés no ninho da águia. Sardaques ergueu a cabeça. Um murmúrio baixo de reconhecimento escapou da garganta do grande dragão, seus olhos azuis profundos encontrando os de Kalen. Embora ainda propenso à apatia, estava cada vez mais claro que tanto Vartiar quanto Sardaques haviam mudado desde a batalha em Aravel. Até mesmo o simples fato de Vartiar ter alçado o voo, de sobrevoar os vales, significava que algo havia mudado dentro dela. Pelo que Kalen vira em sua visão, se é que podia chamar aquilo de visão, quando tocará em Vartiar, ele compreendeu o que havia mudado, o propósito. Uma razão para viver. Uma necessidade de proteger. Enquanto caminhavam, o som de asas batendo ecoava pelo vale aberto que ligava ao ninho da águia, e tanto Kalen quanto Vairil se viraram para ver Vartiar emergir do precipício do planalto, suas enormes asas vermelhas abertas, escamas azuis reluzindo. Uma rajada de vento seguiu o dragão, fria contra a pele de Kalen. Vartiar sobrevoou a bacia, um tremor percorrendo o planalto quando ela pousou na pedra branca. Kalen olhou fixamente nos olhos dela, chamas incandescentes rolando pelas fendas negras, o hálito quente do dragão o envolvendo e dissipando o frio que se instalara em sua pele. Vairil aproximou-se pela direita de Kalen, curvando-se profundamente. Alait Anar, Velikir Ayar. Muito prazer, grande homem. Vartiar inclinou a cabeça quase imperceptivelmente, com um murmúrio baixo na garganta. O simples gesto foi suficiente para arrancar um sorriso de Vairil. A dragão baixou o pescoço e pressionou o focinho contra o corpo de Kalen. Sua mandíbula inferior raspou o chão aos pés de Kalen, suas narinas elevando-se acima da cabeça dele. Vartiar era tão grande que Kalen poderia ter entrado em suas mandíbulas abertas sem precisar se abaixar. Ela tinha o dobro do tamanho de Valerie e irradiava poder. Mas mesmo enquanto Kalen a encarava com admiração, um nó se formou dentro dele ao pensar em quão grande Hélios devia ser. Lendas eram contadas sobre Eltoar e sua alma gêmea Hélios, o Sol Negro, a sombra da morte. Dizia-se que nenhum dragão em tempos recentes jamais se aproximara do tamanho de Hélios. Ele colocou a mão direita sobre uma cicatriz de escamas fundidas que se estendia logo abaixo da narina direita de Vartiar, sentindo o calor se espalhar por sua pele. A ferida parecia pedra áspera sob a ponta dos dedos de Kalen. Vartiar permaneceu ali por um instante, com cheiro de cinzas e carvão emanando de sua boca, depois ergueu a cabeça e caminhou em direção aonde Sardaques estava deitado junto ao riacho. Kalen e Vairil continuaram até a passagem na extremidade oeste do ninho da águia. Os dois guardas pressionaram os punhos cerrados contra o dragão branco estampado em seus peitos e fizeram uma profunda reverência. Kalen não os tinha visto antes. Inclinou a cabeça, levando a mão ao coração. Seus nomes. A primeira, uma elfa, endireitou-se, apertando os dedos em torno do pomo da espada em seu quadril. Aneir, Draleide. Tordan. A voz do outro guarda era grave e rouca.
Através das aberturas do elmo, Kalen pôde ver as marcas de muitos verões em sua pele, junto com olhos azuis que já haviam presenciado muita dor e perda. Prazer em conhecê-los, Aneir e Torda. Eu sou Kalen e este é Vaeril. Ele gesticulou na direção de Vaeril. Kalen olhou para Torda. De onde você veio? Passagem do rei, meu senhor. Eu fazia parte da guarnição na noite em que os Uraques romperam as muralhas. Quando a notícia chegou pela rede de que o senhor estava reunindo forças, segui para o próximo navio rumo a Faustide e marchei de lá. Melhor não deixar isso óbvio. Torda endireitou a postura, erguendo o queixo. Eu vi o que o senhor fez em Passagem do Rei. É uma honra usar o dragão branco. Tordan olhou para o sigilo estampado em sua couraça. Valdrin e seu verdadeiro exército de ferreiros não haviam sacrificado a qualidade do trabalho em sua pressa para produzir tantas peças. O homem lançou um olhar para Aneir. O elfo assentiu com a cabeça e inclinou-a na direção de Kalen. Ildrir viel Azatar. Ficou claro pela maneira como ele gaguejou que Tordan não estava familiarizado com a língua antiga. Mas sua tentativa certamente foi melhor do que a primeira de Kalen. No fogo somos forjados. Kalen achou que já tinha ouvido a frase antes, mas não conseguia se lembrar onde. Isanvir viel Baralum, respondeu Vaeril, com um largo sorriso nos lábios. No sangue somos temperados. Você fala bem a língua antiga, Torda. Tordan Falmor, Narvir. Se fosse possível, o sorriso de Vaeril se alargou ainda mais. Você fala bem a língua antiga, Tordan Falmor. Do Grir Aidria tio Ourin Elvinar. Os olhos do homem se arregalaram e ele olhou para Neir, que conteve uma risada. Você nos honra, traduziu Kalen, deixando um leve sorriso surgir em seus lábios enquanto olhava para Vaeril. Perdoe Vaeril. Ele costuma se deixar levar quando se trata da língua antiga. Ele se sente honrado por seu esforço. Um semblante de orgulho iluminou o rosto de Torda, e ele assentiu com firmeza. Como estava, disse Kalen, passando pelos dois guardas e entrando na longa passagem escavada na rocha. Ele nunca deixaria de se maravilhar com a magnitude de tudo o que os elfos construíram. O teto devia ter uns 30 metros de altura, talvez até mais, e a própria passagem, uns 45 metros de largura. Parecia que tudo fora construído pensando em dragões. O que foi aquilo lá na entrada? Perguntou Kalen a Vaeril. No fogo somos forjados. No sangue somos temperados. É um antigo ditado dos primeiros elfos ligados aos dragões, muito antes da Ordem. Pelo menos, foi o que me disseram quando criança. Tornou-se uma espécie de lema entre os Dracurin. O quê? Os Dracurin. Os dragões brancos. Tarmon e eu achamos que seria prudente dar-lhes um nome, algo que os unisse. Pedimos aos elfos que ensinassem aos humanos um pouco da língua antiga e, em troca, pedimos aos humanos que nos ensinassem suas canções e histórias. Se forem lutar juntos, precisam aprender a se enxergar como pessoas pelas quais vale a pena morrer. Kalen balançou a cabeça. Estive ausente. Você esteve com ela, corrigiu Vaeril. E lidou com a política, como um Draleide deve fazer. Não dá para fazer tudo, por mais que se esforce. Kalen assentiu com a cabeça, dando a Vaeril um meio sorriso. Não demorou muito para que chegassem a um arco no final do corredor, que dava para um pátio central. A Vandeer estava enroscada no centro do pátio, com a luz suave entrando pela abertura acima. A dragão ergueu a cabeça e olhou para Kalen e Vaeril, seus olhos amarelo escuros contrastando com as escamas brancas e roxas que adornavam seu rosto. Uma série de estalos ressoou em sua garganta, acompanhada por um ronco grave. Ela pressionou o focinho contra o peito de Kalen, soprando ar quente sobre ele. Kalen passou a mão pelas escamas dela. Podia sentir a tensão dentro dela, a raiva fervilhando. Ela e Tivar podiam não estar acorrentados, mas ainda eram prisioneiros, e Tivar era mantido sob constante vigilância. A Vandeer não concordava com a situação atual. A dragão não estava trancada naquele pátio, e ainda assim não havia saído, não havia voado desde o julgamento. Kalen não tinha certeza se era uma forma de protesto silencioso ou simplesmente uma relutância em deixar sua alma gêmea. Enquanto Kalen permanecia ali, Valeris, de onde esperava com Aeson e os outros, conseguiu conectar suas mentes. O mundo ao seu redor se transformou à medida que os sentidos do dragão se fundiam aos seus. Um profundo instinto protetor ecoou na mente de Valeris, na mente compartilhada por ambas, enquanto imagens de Tivar e a Vandeer fluíam entre elas. Tivar e a Vandeer eram seus parentes. E Valeris não permitiria que nenhum mal lhes acontecesse.
Nas histórias antigas, os dragões eram criaturas lendárias capazes de arrasar cidades inteiras e virar guerras de cabeça para baixo. Eram bestas de poder inigualável. Cada conto narrava sua fúria e sua ira, seu poder e sua capacidade de destruição sem fim. Mas poucos falavam da compaixão e lealdade dessas grandes criaturas, de sua dor e sofrimento, de sua vontade indomável de proteger o que amavam. Essas eram histórias que Kallen desejava ter ouvido, histórias que ele esperava um dia ter a chance de contar pessoalmente. Não vai demorar muito, sussurrou Kallen, passando a mão pelas escamas de Avandeer. O som que saiu da garganta do dragão era semelhante a um ronronar, acompanhado por uma série de estalos, antes que ela deixasse a cabeça repousar de volta sobre os azulejos brancos. Kallen soltou um suspiro de frustração e fez um gesto para que Vaeril o acompanhasse até as celas. Eles saíram do pátio aberto e entraram em um longo corredor iluminado por velas, com o qual Kallen já estava familiarizado nos últimos dias. Aeson diz que Coren e Farven devem estar aqui quando eu voltar das Terras Queimadas. Kallen nunca tinha conhecido os dois Hakina, mas os outros Hakina falavam deles como se fossem Aeson. Pelas histórias que Teren lhe contará, eles eram dois dos guerreiros mais ferozes de toda Eferia. Sem dúvida, disse Vaeril. Mas a jornada deles não será fácil. Que gentileza sua nos honrar com sua presença. A voz não era reconhecida por Kallen, mas ele sabia a quem pertencia. Ele virou-se para a esquerda e viu a mulher de cabelos brancos e o elfo de pele escura parados no corredor que ligava os dois. Ala e Iliain. 4 guardas com o dragão branco no peito caminhavam ao lado deles, fios de espírito envolvendo-os em uma proteção. Ala ergueu uma sobrancelha, curiosa, e aproximou-se, com os dedos da mão esquerda cerrados em punho. O que te traz aqui? Dê mais um passo e será o último. Kallen se virou, ficando cara a cara com Ala, a raiva fervendo dentro dele, enquanto Valeris rosnava no fundo de sua mente. Ala sorriu, revelando dentes tão brancos quanto seus cabelos. Ela inclinou a cabeça para o lado, seu olhar percorrendo a cabeça de Kallen até seus pés, e depois de volta. Tão confiante, tão arrogante. Você até se porta como ele. Ala deu mais um passo em direção à pedra e, antes mesmo de seu pé tocá-la, a ponta da lâmina de Vaeril pressionou seu peito. Lavaerakan Hamahavir, Varien Nahar. Vaeril inclinou o pulso para cima e pressionou, de modo que a ponta da espada criasse uma dobra na túnica de Ala. Não hesitarei, assassino de parentes. O sorriso de Ala vacilou ao ouvir o título. Iliain passou por Ala, mantendo as mãos firmemente atrás das costas, acompanhado por 2 guardas. Fios de fogo se uniram aos fios do espírito enquanto observavam cada movimento seu. O rosto do elfo estava marcado por finas cicatrizes, seus olhos de um branco leitoso. Então você é ele. Iliain encarou Kallen como se pudesse vê-lo. Um silêncio tenso pairou no ar enquanto Iliain respirava fundo e com dificuldade pelas narinas, antes de pressionar a palma da mão aberta contra o peito. Sinto muito pelo mundo que deixamos para você. E pelo fardo que colocamos sobre seus ombros ao pedir que o conserte. Essas não eram as palavras que Kallen esperava ouvir da boca da elfa. Até mesmo a fúria de Valeris se dissipou em sua mente. Ala baixou o olhar para o chão, os ombros caídos, a ponta da lâmina de Vaeril ainda pressionada contra seu peito. Kallen reconheceu a expressão em seu rosto, vergonha. Kallen fez menção de falar, mas então o viu. Farda estava a uns 12 metros de distância, no corredor, atrás de Iliain e Ala, acompanhado por 3 guardas. A luz mesclada da lua e do sol o banhava através de uma janela em arco. O homem permanecia imóvel como uma estátua, com o olhar fixo em Kallen. As cicatrizes em seu rosto estavam um tanto curadas, embora a pele estivesse pálida e rosada. Os dedos da mão direita de Kallen se contraíram reflexivamente enquanto ele encarava os olhos do homem que havia matado sua mãe. O homem que a queimara viva. Tudo o que Kallen precisava fazer era estender a mão e quebrar seu pescoço. Uma vida por uma vida. Certamente os deuses achariam isso justo. A fúria de Valeris contagiou a de Kallen. O coração acelerado de Kallen se sobressaiu a todos os outros sons, sua visão parecendo turvar e se estreitar até que tudo o que ele viu foi Farda. Meu senhor. O guarda mais próximo de Kallen deu um passo à frente, hesitante. Meu senhor, o senhor está bem. Uma mão repousou no ombro de Kallen, a mão de Vaeril. O elfo balançou a cabeça, e Kallen notou o brilho púrpura de seus olhos refletido na armadura dos guardas. Kallen respirou fundo, enchendo os pulmões de ar e expirando bruscamente. Continue. Ele pressionou a língua contra o céu da boca e se virou para sair, mas... Iliain agarrou seu braço com uma força que parecia ser de ferro.
Os guardas desembainharam suas espadas, o aço rangendo pelo corredor. A lâmina de Vairil deslizou pela garganta de Liain, fazendo brotar um fino fio de sangue. Apenas a mão erguida de Kalen mantinha o coração de Liain batendo. Dê um passo em falso e eu abro sua garganta. Vairil encarou a Rakina, sua espada firme e precisa. E Liain se inclinou sobre a lâmina, acelerando o fluxo sanguíneo. Seus olhos pálidos e leitosos fitaram Kalen. A vingança não traz paz. Acredite em mim, eu sei. As coisas que fazemos com raiva são uma podridão dentro de nós. Ele respirou fundo. A fúria de um dragão é a maior força e a maior fraqueza de um Draleide. Você deve controlá-la antes de poder empunhá-la, para que ela não o consuma. Se eu quisesse seu conselho, disse Kalen, inclinando-se para a frente, eu o teria pedido. Não podemos pedir aquilo que não sabemos que precisamos. Paz Pavarno, Akar, do Eor em Talos do Vidim. Fique bem, irmão. Você é muito mais do que imagina. Kalen encarou os olhos vazios de Liain, buscando algo. Lançou um último olhar para a farda no corredor, que continuava a encará-lo, imóvel, então se virou e saiu a passos largos, com o coração ainda acelerado, as veias em chamas e Valeris rugindo em sua mente. Mantenha a chama acesa, sussurrou Kalen enquanto caminhava, o clangor de suas botas ecoando. Após um instante, Vairil apareceu ao seu lado. Caminharam em silêncio até pararem diante de uma porta com faixas de ferro marcadas com runas Jotnar. Um elfo vestido com longas vestes escuras sobre uma couraça com um dragão branco estava à esquerda da porta. Amaril, junto com outros 4, havia sido designado para manter a proteção espiritual ao redor de Tivar, a fim de protegê-la da centelha. Era um pequeno preço a pagar para garantir que aquelas algemas com runas permanecessem longe de seus pulsos. Amaril inclinou a cabeça em saudação a Kalen e Vairil. Kalen apontou para a porta. Ela está lá dentro. Ela é Draleide. Obrigado por cuidar dela. Claro, Draleide. Det Ermia Idria. É uma honra para mim. Só um instante, disse Kalen para Vairil. Ele respirou fundo, empurrou a porta e entrou na cela. Uma lamparina a óleo estava pendurada na parede mais à esquerda, banhando a pedra com uma suave luz alaranjada. Tivar estava sentada com as pernas dobradas sob o corpo, no fundo da sala. Ela ergueu a cabeça quando ele entrou, seus olhos escuros fixos nele. Alai Tianar, Akar. Ela sorriu fracamente, inclinando a cabeça. Prazer em conhecê-lo, irmão. Alai Tianar. Ela esboçou um sorriso irônico. A armadura parece boa. Ela se inclinou para a frente. Aço de Anterin, de um tipo. O ferreiro que a forjou é habilidoso. Trabalhar com aço Anterin não é fácil, e com runa Jotnar é ainda mais difícil. Suponho que você não veio para que eu elogiasse sua armadura? Não. Farven e Coren já chegaram para pôr fim a esta espera. Kalen balançou a cabeça negativamente. Devo partir. Quando? Agora. Vou levar a Ezon para Arcalen, e depois voarei com Valeris para Yunnain. O som que saiu dos lábios de Tivar foi semelhante a um sibilo. Aquele lugar não contém nada além de veneno. Kalen soltou um suspiro suave, sentando-se no banco encostado na parede ao lado da porta, sua armadura tilintando enquanto ele se movia. Farven e Coren devem chegar em breve. Prometo que, aconteça o que acontecer, não permitirei que você seja executado. Tivar suspirou e encarou Kalen. Você não fará tal coisa. Você permitirá que Coren e Farven façam seu julgamento e aceitará a escolha feita. Não vou. Kalen inclinou-se para frente, cerrando os dentes. Onde traçamos a linha, Tivar? Se executarmos você e a Vander, e eliminarmos mais um Draleide e outro dragão do mundo, o que acontece? Eu fico sozinho para lutar contra Eltoar, Hélios e os outros guardiões dos dragões? Isso já é uma sentença de morte. E quanto aos elfos de Linalion? E se eles voltarem suas atenções para nós? Quantos dragões eles têm? Tivar respirou fundo e lentamente. Olhou para o teto com um sorriso quase compassivo nos lábios. Você não está errado, Kalen. Mas fala com uma simplicidade que nasce da juventude. Sei que não quer ver, mas sou culpada de tudo o que dizem. Virei as costas para meus irmãos e irmãs. Queimei, matei e... Ela parou, cerrando os músculos da mandíbula. Vejo os rostos em meus pesadelos, ouço os últimos gritos dos Draleide cujos laços quebrei. Posso dar desculpas, posso lhe dizer os motivos pelos quais segui Eltoar,
porque acreditei que o que estávamos fazendo era certo. Posso lhe dizer como Efialtir distorceu minha mente. Mas, no fim das contas, foram minhas mãos que empunharam a lâmina, meu coração que cedeu à fúria, minha alma que permitiu a fraqueza. Tivar. Você não me conhece, Kalen. Eu sei que quando precisei de você, você veio. Eu sei que você me ensinou o que eu sou, o que eu precisava ser. Ela balançou a cabeça, com os olhos fundos. Eu mereço a morte pelo que fiz. Não culpo Chora e os outros, da mesma forma que não culpo uma casa que pega fogo quando é incendiada. Não. Kalen se levantou e caminhou até onde Tivar estava sentada, ajoelhando-se diante dela. Ele a encarou nos olhos, observando sua pele pálida e a fenda em seu lábio. Isso não é suficiente. Tivar olhou para ele com curiosidade. Você tem razão. Eu não conheço seu passado e não conheço você. Mas sei que você se ajoelhou diante de mim e jurou dar seu último suspiro por esta causa. Morrer não basta. Quando Fanny Morten estiver morto e o Império não passar de pó, então, e somente então, você poderá morrer. Até esse dia, preciso que você lute. Preciso que você seja o guardião que deveria ser. Entende? Não aceitarei nada menos que isso. Tivar sustentou o olhar de Kalen por um tempo que pareceu uma eternidade. Você é como a reencarnação dela. Só espero que você seja mais forte. Ela pareceu que ia dizer mais alguma coisa, mas apenas assentiu. Entendo. Espero que sim, porque você ajudará a acabar com isso, ou eu mesmo brandirei a lâmina. Kalen se levantou e caminhou em direção à porta. Anatayer Aldrir Arorimin, disse Tivar enquanto Kalen abria a porta. Dê a eles fogo e fúria. Eu vou te libertar deste lugar. Me desculpe por não ter vindo antes. Ela balançou a cabeça. Você estava com raiva. Eu estava com medo. Medo de quem eu sou, do que eu poderia fazer. O medo existe com o único propósito de ser superado. Kalen encarou Tivar por mais um instante, assentiu levemente, depois atravessou a porta e a fechou atrás de si. Inspirou profundamente, sentindo o peito vibrar, e fez o possível para conter o tremor das mãos ao lado do corpo. Ele odiava aquilo. Tivar salvara sua vida, a de Valeris, e provavelmente, a de todos dentro dos muros de Aravel. Mas ela também fizera parte do massacre da Ordem. Chora e os outros tinham tanto direito de querer vê-la morta quanto ele tinha de querer Farda. As palavras de Iliain ecoavam em sua mente. Sinto muito pelo mundo que deixamos para vocês. E pelo fardo que colocamos sobre seus ombros ao pedirmos que o consertem. Recuperando-se, Kalen agradeceu a Amaril e voltou pelo corredor com Vaeril. Com as mãos trêmulas, Kalen parou no meio do corredor, a luz de velas projetando sombras bruxuleantes no chão. Vaeril ergueu uma sobrancelha. Não sei o que estou fazendo aqui, Vaeril. Pelos deuses, não sei o que estou fazendo de verdade. Sou filho de um ferreiro e de uma curandeira, disse ele, balançando a cabeça. Há 2 anos, eu não conhecia nada além da clareira. E agora milhares de homens e elfos prontos para marchar pelo continente em meu nome, ostentando um sigilo com a imagem de Valeris em seus peitos. Eles estão marchando para a guerra, Vaeril, em meu nome. O homem que assassinou minha mãe anda livremente por esses corredores, e tudo o que eu quero é arrancar seu coração do peito, e eu não posso. Não posso tocá-lo, mas posso mandar 1000 homens para a morte. Explique-me isso. Nada disso faz sentido. Deveria ter sido Eric ou Dalen, ou você ou Tarmon, ou qualquer um, menos eu. O peito de Kalen subia e descia, seu pulso acelerado. Enquanto isso, Vaeril o encarava, observando tudo. O elfo olhou para o teto como se procurasse uma resposta na pedra branca. Há alguns que ergueram seu estandarte por causa do que você é, mais do que alguns, disse o elfo, dando de ombros. Eles desejam fazer parte de uma saga, da lenda do primeiro Draleide livre em 400 anos. Não se importam com quem você é, apenas com o que você é. Eu era um deles. Mas não sou mais. Em Belduar, você arriscou sua vida para dar tempo à guarda real, homens e mulheres que você não conhecia, pessoas a quem você devia pouca lealdade. Em Vindacur, você foi o último a atravessar o coração do portal. Você salvou todas as vidas que pôde. Sem exceções. Em Passagem do Rei, você estava disposto a morrer para proteger o povo de uma nação que havia lhe tirado tudo. Você estava tão relutante em desistir de Riste que atravessou as terras queimadas, algo que nunca havia sido feito. Acima desta mesma cidade, você e Valeris arriscaram suas vidas para comprar momentos preciosos para o meu povo. Há muitos que podem achar que merecem o que você tem,
que acham que têm direito a isso, que acham que são melhores que você. Mas nenhum deles seria metade do que você é se estivesse no seu lugar. Há uma diferença entre você e Aeson Virandran. Ele assistiria o mundo queimar se isso significasse que o Império fosse reduzido a cinzas. Ele se importa em destruir o que ainda existe, mas você se importa com o que restará quando tudo acabar. Vaeril agarrou o antebraço de Kalen e olhou em seus olhos. Estou com você, de corpo e alma. Somos Vandazera. Eu o seguirei até o vazio, se for para lá que você me levar. E o mesmo fará toda a alma que ostenta esse brasão. Não apenas pelo que você é, mas por quem você é. Esse exército não está marchando para morrer em seu nome, Kalen. Está marchando porque alguém finalmente mostrou a eles que podem se levantar e lutar, porque alguém finalmente mostrou a eles que existe algo maior pelo qual lutar. Esson inspirou profundamente pelas narinas, o frio percorrendo seu corpo e seus pulmões se expandindo. Gritos e brados ecoavam pelo pátio enquanto o exército realizava suas verificações finais. A rainha Tessara cumprirá a promessa de enviar 5.000 homens, assim como Trian e Galdra, e, juntamente com aqueles que portavam o dragão branco, quase 14.000 pessoas lotavam o pátio. Os eixos das carroças rangiam e gemiam, botas blindadas batiam contra as pedras, e o zumbido constante de conversas pairava no ar. Tudo isso pairava atrás de Aeson, preenchendo seus ouvidos com um zumbido tranquilizador. Era por isso que ele esperara, por isso que lutara. A rebelião estava em pleno andamento e o império ardia em chamas. Milhares marchavam em nome de algo novo, algo melhor. Na verdade, era uma visão que ele não tinha certeza se um dia presenciaria. Tudo o que fizera, cada sacrifício que fizera, culminara nisso. E, no entanto, tudo em que conseguia se concentrar era no dragão que estava diante dele. Valeris, com suas escamas brilhando como se tivessem sido polidas recentemente, devia ter uns 20 metros de comprimento. Seu pescoço era grosso e musculoso, seu peito profundo. Assim como os outros dragões de Valácia, ele irradiava uma aura de poder e graça. Aeson tinha visto muitos dragões em sua vida, e observara Valeris crescer de um filhote que cabia no colo de Kalen até a grande besta que ele era agora. Mas desta vez foi diferente. Pela primeira vez desde que Liara lhe fora tirada, arrancada dele, ele voltaria a sentar-se na nuca de um dragão, sentindo o poder sob si, o ar batendo contra sua pele. Montar um dragão, sentir aquela confiança mútua, aquela liberdade, era uma das coisas mais íntimas que existiam. Deveria tê-lo enchido de alegria, mas, em vez disso, o pensamento trazia consigo medo, tristeza, ansiedade e um torpor no peito. Isso o tornava ainda mais consciente dos fragmentos de sua alma. Liara fora dele, e ele dela. Até que os oceanos secaram e o tempo se rompeu. Mas ela se foi, e ele ficou sozinho. Como se pressentisse a dor no coração de Aeson, Valeris torceu o pescoço e se abaixou, dobrando os membros anteriores e raspando o queixo na pedra. Quando os olhos do dragão se fixaram em Aeson, um arrepio o percorreu, e seu coração disparou. Valeris esticou o pescoço para frente, com um zumbido baixo na garganta. Aeson estendeu a mão, o fragor do exército em preparação crescendo em seus ouvidos. Ele podia sentir a alma de Valeris. Ela o envolvia como um sudário, fluindo sobre ele e através dele, assim como a de Kukulkan fizera em Valácia. Valeris pressionou o focinho contra a mão estendida de Aeson. Aeson ofegou, sentindo um calor se espalhar da ponta dos dedos, por toda a mão, até os ossos. Uma miríade de emoções o inundou, cada uma ligada a um momento no tempo, enquanto memórias passavam por sua mente. Imagens de Eric e Dalen, depois do ovo de Valeris, imagens de Kukulkan, de Aeson, de Kalen. A cada inspiração, Aeson tremia, com o olhar perdido no tom lavanda dos olhos de Valeris. Em todas as vidas que viverá, Esson jamais sentirá algo parecido com isso. Todo o medo, toda a angústia e a escuridão o abandonaram. Valéria não precisava de palavras para que Esson o compreendesse. A mandíbula de Aeson se contraiu enquanto mais de suas próprias memórias vinham à tona, Liara nascendo. Ela era tão pequena. Naquela primeira noite, ela dormiu com a barriga em seu antebraço, aquelas finas asas azuis envolvendo seu pulso. Repetidamente, memórias invadiam sua mente, algumas suas, outras de Valeris. Em cada uma, a história se mantinha, Aeson e Kalen zelando por Liara e Valeris. E na última, o rugido de 2 dragões o preencheu e ele soube o que Valeris estava tentando lhe dizer. Valeris não era Liara, mas protegeria Aeson como se fosse. Assim como Aeson protegera o ovo de Valeris, assim como protegera Kalen. Naquele instante, as memórias cessaram e tudo mudou. Uma fúria sinistra e turbulenta emanou do dragão e invadiu Aeson,
enquanto um estrondo profundo e ensurdecedor ressoava em seus ouvidos. As fendas negras nos olhos de Valerie se aguçaram, seus lábios se retraíram, expondo dentes enormes e irregulares. Se eu o machucar, sussurrou a Eson, passando os dedos pelas escamas quentes de Valerie, você me queimará vivo. O aroma de madeira queimada acompanhava o hálito quente que saía das mandíbulas abertas de Valerie, aquele rosnado profundo e incessante. Um silêncio profundo pairou atrás de Aeson, e ele percebeu subitamente que o clamor do exército em preparação havia cessado. Uma última vez, fitou os olhos de Valerie, roçando as escamas do dragão com o polegar. Eu o protegerei para sempre. Aeson se virou. Milhares de guerreiros enchiam o pátio, organizados em blocos de 50, com suas armaduras polidas reluzindo sob a luz do sol e da lua de sangue. Enormes estandartes púrpura tremulavam ao vento, ostentando o dragão branco no centro. Sem dúvida, era um presente da triarquia. Outros estandartes também ondulavam, alguns no preto e prata de Vaelen com uma estrela de 7 pontas ao centro, e outros no verde profundo da triarquia com 3 árvores brancas pintadas em suas frentes. Ao longo das extremidades leste e oeste do pátio, centenas de Dvalin Angan estavam de pé junto a uma horda de carroças, aguardando para servirem como animais de carga. O olhar de Aeson fixou-se na extremidade norte do pátio, onde o silêncio era mais denso. Grupos de guerreiros haviam recuado, abrindo um amplo caminho até o platô onde Aeson estava com Valerie. Kalen caminhava pelo meio daquela trilha, com todos os olhares voltados para ele. Tarmon estava de pé na base do planalto, perto da parte de trás do pátio. Sua mão esquerda repousava no pomo da espada em seu quadril, o polegar direito preso em uma presilha do cinto. Por fora, ele tinha certeza de que transmitia uma imagem de calma, sua armadura polida como um espelho, o cabelo penteado e arrumado, o rosto barbeado. Por dentro, porém, a história era outra. Tarmon nunca tivera filhos, nunca experimentara alegria. Mas imaginava que o orgulho que sentia ao ver Kalen marchar entre os blocos de guerreiros, as runas em sua armadura brilhando com uma profunda luz púrpura, era o orgulho de um pai. A única mácula nesse sentimento era a culpa de ser ele quem o sentia, e não Vars Brier. Até mesmo Dan, com seu arco de madeira branca preso às costas, parecia perfeito para o papel. E se Tarmon fosse sincero, depois da maneira como o jovem se saiu na batalha por Aravel, ele certamente também poderia desempenhar o papel. À direita de Tarmon, Eric inspirou profundamente e expirou lentamente, juntando as mãos atrás das costas. É isso aí, então. Marchamos hoje. Nervoso. Um pouco. Tarmon observou os quarteirões de guerreiros, todos alinhados em formação perfeita, todos em posição de sentido, enquanto Kalen caminhava em direção a Valerie. Milhares de mantos púrpura contrastavam fortemente com o aço polido, os estandartes ondulando acima de suas cabeças. As cores o fizeram lembrar de Belduar, e ele não pôde deixar de pensar que, de alguma forma, seu lar ainda existia. Era um estranho consolo. Não demorou muito para que Kalen alcançasse o planalto, com Vaeril marchando ao seu lado. Kalen segurava o capacete na dobra do braço e agarrou o antebraço de Tarmon. Parou e olhou para trás, para o pátio. Eles parecem como um exército. Tarmon cruzou os braços. Em breve veremos se eles lutam como um só. A expressão de Kalen mudou para uma divisível desconforto com as palavras de Tarmon. Muito antes de você nascer, esse dia já estava chegando. Eu sei. Ele olhou para Dan, sua expressão suavizando um pouco. Está pronto, comandante Pin. Dan estufou o lábio inferior, dando de ombros levemente. Tem um certo charme, não é? Kalen riu, a dureza em seus olhos se quebrando. Com sorte, eu te alcançarei muito antes de você chegar a Salme. Se eu não conseguir. Então vamos seguir em frente, disse Eric. Kalen respirou fundo pelo nariz, assentindo lentamente. Quando se preparou para falar, ouviu passos à direita. A rainha Tessara de Vaelen aproximou-se com uma coluna de guardas superiores flanqueando-a, com longas glaives em punho. A rainha vestia uma armadura completa de aço élfico preto e liso, com a estrela de Vaelen delicadamente trabalhada na couraça, e uma espada curva presa ao quadril. Rainha Tessara. Kalen levou a mão ao coração, inclinando a cabeça em direção à rainha, os outros seguindo o exemplo. Din Narvar Vingrir Aidria Tilmia Elvin. Tarmon falava tão pouco da língua antiga quanto de Narvoniano, nada, e por isso permaneceu em silêncio, mantendo a cabeça ligeiramente baixa. Os elfos eram um povo estranho, e ele já tivera alguns desentendimentos com seu sistema de honra. Era melhor deixar Kalen e Vaeril falarem. Ardiar, Miali, Draleide.
A nova rainha de Vaelen deixou um sorriso surgir em seus lábios. Ela era a própria imagem da beleza, sua voz suave, seus olhos brilhantes. Mas Tarmon não se iludia. A lâmina dessa elfa era tão afiada quanto sua língua. Seu domínio da língua antiga é impressionante. Calembrier. Consigo ouvir o Vaelen em sua pronúncia. Ela gesticulou na direção de Vaeril, que estava ao lado de Calen. Vaeril parecia ainda mais rígido do que o normal, com as costas eretas e o queixo erguido. Você é um orgulho para o seu povo, Vaeril e Lin. Mia-Nari. Os olhos de Vaeril se arregalaram, sua mandíbula relaxando. Era como se ele tivesse recebido o louvor de um deus. Duarin Miavrai, Mia-Nari. Lael-Aidrir. E meus agradecimentos são seus. Ela estalou os dedos, e um guarda superior trouxe à tona uma caixa de madeira ornamentada, tingida de preto com detalhes prateados nas bordas. O guarda superior abriu 2 travas prateadas e ergueu a tampa. Uma espada suavemente curvada repousava dentro. Brilhava a luz, com delicadas gravuras que se estendiam da guarda até a lâmina. O cabo era de couro preto, o pomo tinha a forma de uma estrela prateada. Em seu design, a arma era semelhante à de Calen, embora mais intrincada em seus ornamentos. Mia-Nari. Pela primeira vez desde que conhecera a elfa, Tarmon percebeu uma incerteza no tom de Vaeril. Fosse o que fosse aquela arma, era mais do que um simples presente. Esta lâmina é um viril, portadora da aurora. É uma espada da primeira era. A Era da Guerra. Ela vem de uma época em que nosso povo estava mais dividido. Pertenceu a Elin Shadvir, o primeiro campeão da alta casa de Vaelen. Foi Elin quem primeiro lutou ao lado dos humanos, e não contra eles. Ele foi um guerreiro que encontrou a lenda ao empunhar esta lâmina, mas encontrou a eternidade ao guardá-la na bainha. Ofereço-lhe esta arma para mostrar que suas conquistas não passaram despercebidas pelo seu povo. Você trouxe grande honra ao reino de Vaelen. Não apenas protegeu Draleide, protegeu nossa esperança, mas também lhe mostrou os costumes do nosso povo e o nomeou amigo dos Evalien. Você lutou na Batalha de Aravel, liderou nosso povo adiante e jamais recuou. Em uma época em que heróis élficos são raros, sua estrela nos guia. Tessara retirou a lâmina da caixa, apoiando o aço plano na palma da mão e segurando o cabo com a outra. Ela ofereceu a arma a Vaeril. Vaeril e Lin, eu lhe ofereço um viril. Aceitarás minha oferta e, em troca, assumirás o manto de campeão de Vaelen. Liderarás nossas forças e as dos Draleide nesta última guerra. Vaeril encarava a lâmina fixamente, com a boca entreaberta. O elfo sempre fora quieto, mas nunca tão calado como agora. Vaeril gaguejou. Seria uma honra eterna. Uma honra que não mereço. Você é cego, filho de Vaelen, pois não há ninguém mais merecedor sob nosso estandarte. Você é o primeiro elfo de Vaelen em centenas de anos a lutar ao lado de um Draleide, o primeiro a matar um marcado de sangue. Você cruzou as terras queimadas. A única verdadeira vergonha é que o rei Silmirin não lhe concedeu esta honra antes. Com cautela, Vaeril estendeu a mão e envolveu o punho da espada, avaliando seu peso e equilíbrio. Nesse instante, outro guarda superior avançou com uma bainha de couro preto. Calen estendeu a mão para deter o guarda superior. Ele repousou a mão no ombro de Vaeril, depois desabotoou a bainha e a espada do elfo, deixando a nova bainha em seu lugar. Desde que Tarmon se lembrava, Calen carregava um peso sobre a cabeça. Mesmo em momentos de alegria, os olhos do jovem o traíam. Mas agora, só havia orgulho em seu rosto. Vaeril agradeceu, respirou fundo e embainhou a portadora da aurora, ajoelhando-se em seguida. Eu aceito, Mia-Nari.